Boa tarde. Hoje a gente vai apresentar o relatório da segunda prática do Laboratório de Eletromagnetismo. Eu sou o Lucas e estou junto com o Nicolas aqui hoje. Vamos lá. Bom, a nossa apresentação ela está dividida, né? As nossa introdução, objetivos, metodologia, uma contextualização teórica do que a gente vai apresentar, análise dos resultados e uma conclusão. Bom. O estudo da distribuição de potencial elétrico em meios dielétricos é um dos fundamentos do eletromagnetismo. E ele desempenha um papel muito importante no projeto e na análise de vários dispositivos eletroeletrônicos, como capacitores, linhas de transmissão e circuitos de alta frequência no geral. Em muitos problemas práticos, a obtenção das soluções analíticas se torna muito complexa e às vezes até inviável, graças à geometria e às condições de contorno envolvidas nesses problemas. E nesses casos, a gente costuma aplicar métodos numéricos de solução para resolver equações diferenciais e diversos outros tipos de modelagens matemáticas. E um desses métodos é o método das diferenças finitas, que ele constitui um conjunto de ferramentas importantes, né, para a solução aproximada de equações diferenciais, como vai ser o caso deste projeto. Nesse trabalho, a gente vai empregar esse método para resolver a equação de Laplace em um capacitor de placas paralelas, que vai permitir com que a gente determine a distribuição do potencial elétrico e do campo elétrico no sistema e também da capacitância desse capacitor, além da carga envolvida em todo o conjunto. A equação de Laplace ela é dada como é descrito aqui, né, que o Laplaciano do potencial é igual a zero. E, bom, dentro dos objetivos, a gente tem como principal objetivo implementar e aplicar o método das diferenças finitas para a solução numérica da equação de Laplace no capacitor de placas paralelas, que contenha um dielétrico de permissividade relativa conhecida. E a partir da distribuição de potencial obtida numericamente, a gente vai determinar o potencial elétrico, o campo elétrico, na verdade, e a carga armazenada, além da capacitância do dispositivo, né? Porque todas essas equações elas têm uma relação entre si. É, e vamos comparar os resultados obtidos por meio da solução analítica clássica e depois utilizando a ferramenta PDE Toolbox do MATLAB, além do método das diferenças finitas. E, no final de tudo, a gente vai avaliar a precisão e a convergência, além da eficiência, dos métodos numéricos empregados e comparar com as soluções analíticas. Bom, a metodologia, basicamente, a gente vai usar um capacitor de placas paralelas de dimensões XYZ iguais a 23, 30,6 e 0,63 centímetros e avaliar o comportamento do campo elétrico dentro do dielétrico desse capacitor quando se aplica uma diferença de potencial de 2 volts nas suas placas, né, sendo 2 volts no topo e 0 volts na base. As medições todas foram obtidas por meio do MATLAB, contando com a aplicação de aproximações de métodos numéricos para a coleta desses dados. Foi feita a análise das curvas de potencial e de campo elétrico apresentadas no dielétrico do capacitor após a aplicação dos métodos de medição especificados. Bom, dando uma contextualização teórica, né, a gente tem que, na eletrostática, a distribuição do potencial elétrico numa região sem cargas livres, né, ela é descrita pela equação de Laplace, né, que diz que o Laplaciano desse potencial é igual a zero. E a partir daí a gente consegue, né, a partir das equações de Maxwell e das relações que regem o eletromagnetismo, conseguimos achar o campo elétrico, que ele vai ser dado pelo gradiente desse potencial. É, e no caso de um capacitor de placas paralelas ideal, o potencial ele vai variar linearmente entre as placas e o campo elétrico é aproximadamente uniforme, né? Então, a nossa capacitância ela vai ser dada pera, ela é dada pela área das placas vezes a permissividade do meio dielétrico dividido pela distância entre elas, né? Como foi descrito aqui. E, bom, falando um pouco do método das diferenças finitas, a gente vai utilizar para aplicar, né, a resolução da equação de Laplace. Ele consiste basicamente, inicialmente, na discretização do domínio, ou seja, a gente vai dividir a região de interesse
em uma malha de pontos igualmente espaçados. Depois a gente usa uma aproximação das derivadas para conseguir resolver a equação diferencial. E essa aproximação ela é feita de acordo usando a série de Taylor, né? E as mais comuns são a diferença progressiva, que você pega o ponto de interesse e um ponto na frente, né, e faz ali uma aproximação dessa derivada. A diferença regressiva, que a gente escolhe um ponto anterior ao ponto de interesse. E a diferença central, que ela possui uma precisão maior, que é a gente escolher dois pontos, tanto o ponto da frente quanto o ponto de trás, para poder aproximar essa derivada. E por meio desse, a gente também consegue fazer uma aproximação para a segunda derivada, que utiliza o mesmo princípio, né, utilizando ali aproximações sucessivas, né, e dá para generalizar para vários tipos de derivada. Posteriormente, a gente tem a montagem do sistema, né, que aplicando essas aproximações em cada ponto da malha, a equação diferencial, seja ordinária ou parcial, ela vira uma equação algébrica. E no caso da equação de Laplace 2D, a gente obtém essa fórmula, que é uma fórmula de 5 pontos. E o potencial em cada nó da malha é a média dos quatro vizinhos a ele, que é o principal princípio dessa equação descrita. Depois a gente faz a aplicação das condições de contorno. Os valores nos nós da fronteira eles vão ser fixados por essas condições de problema, seja Dirichlet ou Neumann. E por fim a gente faz a resolução do sistema com o conjunto de equações que vão ser resultantes dessa análise que a gente fez. E esse sistema linear ele pode ser resolvido por métodos diretos, seja eliminação de Gauss, decomposição LU ou né, vários outros métodos numéricos, ou por métodos interativos também, como o Jacobi, Gauss-Seidel e outros, mais eficientes dependendo do tamanho da malha que a gente vai analisar. E bom, o resultado que a gente vai ter é uma aproximação numérica do potencial elétrico ou da grandeza, né, generalizando da grandeza de interesse que a gente está aplicando o MDF, em cada ponto da malha. Então, a precisão ela melhora de acordo com o refinamento da malha. É claro que quanto mais refinada for a malha, maior é o custo computacional do nosso projeto. E bom, falando um pouco da modelagem matemática do nosso problema em questão, a gente tem um capacitor de placas paralelas dado no espaço, como está descrito na imagem, né? A gente tem as duas placas paralelas uma à outra, com um dielétrico entre elas. E o que descreve o potencial nessa região é a equação de Laplace, né, que ela dita que o laplaciano do potencial ou da grandeza de interesse é igual a zero, o que significa que a derivada segunda em relação a cada uma das dimensões cartesianas aonde o objeto de interesse está sendo estudado é igual a zero. É, e bom, como a área das placas ela é suficientemente maior que a distância entre elas, né? Então, nas direções x e y, o potencial elétrico ele é aproximadamente constante. Então, a gente pode reduzir essa equação simplesmente a uma EDO de segunda ordem, né? Utilizando somente a direção z, que é onde o potencial vai vai sentir as maiores alterações. E bom, fazendo a solução analítica, né, a gente tem uma EDO simples de segunda ordem, a gente pode só integrar sucessivamente ambos os lados da equação. E, bom, a gente tem, né, na primeira integração uma constante, na segunda integração uma função afim, dada por duas constantes, sendo que uma multiplica a nossa variável de interesse, que aqui no caso é o eixo z. E aí, aplicando as condições de contorno, tanto no topo, que é um potencial de aproximadamente 2 volts, e na base, que é um potencial de 0 volts, a gente obtém que o nosso potencial elétrico para esse caso é de 317,46 na direção z. E o campo elétrico, ele é dado pelo gradiente desse potencial, né? Então, é basicamente só derivar em relação a z, que a gente tem um campo elétrico constante na direção z de 317,46. Já para capacitância e para carga, a gente tem essas duas relações, né? Essa da capacitância que a gente já descreveu anteriormente, e a da carga, que é basicamente a capacitância vezes um potencial. E aplicando, né, as nossas condições dos nossos problemas analiticamente, a gente tem que a nossa capacitância de interesse que a gente pretende encontrar pelo método das diferenças finitas é de 217,61 picofarad,
e a nossa carga envolvida no sistema tem que ser de aproximadamente 435,22 picocoulombs. E agora eu vou passar para o Nicolas, que ele vai descrever um pouco melhor a análise e os resultados que foram empregados no MATLAB utilizando o método das diferenças finitas. Bom, pessoal, como o Lucas disse, agora eu vou fazer a análise dos resultados que a gente desenvolveu durante o laboratório. Pode passar, por favor. O primeiro resultado que a gente obteve foi através dessa análise aí da distribuição do potencial elétrico. Inicialmente foi aplicada a solução por meio do método das diferenças finitas via a codificação no MATLAB, dando esse resultado como a gente está observando aí. A distribuição do potencial elétrico obtida pelo método das diferenças finitas apresentou um comportamento linear ao longo da direção normal às placas e praticamente independente da coordenada lateral. As linhas equipotenciais mostraram-se paralelas às superfícies condutoras, o que evidenciou a ausência de variações significativas ao longo da largura do capacitor. Esse resultado ele está de acordo com as soluções analíticas da equação de Laplace para um capacitor de placas paralelas, o que indica a formação de um campo elétrico aproximadamente uniforme no interior do dielétrico e validando a implementação numérica que a gente desenvolveu. A próxima análise que a gente fez trouxe para a gente este gráfico, né, que fala sobre as linhas equipotenciais e os vetores campo elétrico. Este gráfico apresenta, né, simultaneamente as linhas equipotenciais e os vetores do campo elétrico, e eles foram obtidos a partir da solução numérica da equação de Laplace. A gente observa que os valores do campo elétrico permanecem perpendiculares às equipotenciais em domínio, conforme previsto pela relação. Dá para observar que as setas estão vindo de cima para baixo, né, do topo do capacitor ali e indo para baixo, né? E além disso, a gente sabe que o campo elétrico ele é igual a menos o gradiente de V. E além disso, o campo apresenta uma direção praticamente uniforme e paralela ao eixo normal às placas, o que indica a ausência de componentes laterais significativas e evidencia um comportamento próximo de um capacitor ideal de placas paralelas. A uniformidade dos vetores confirma a linearidade do potencial observado no gráfico 1 e demonstra também a correta implementação do método das diferenças finitas e do cálculo do gradiente numérico. A próxima figura que a gente obteve, a figura 3, ela apresenta as isosuperfícies de potencial elétricos e elas foram obtidas pela solução tridimensional da equação de Laplace, também via método das diferenças finitas. Observa-se que as superfícies equipotenciais, elas assumem a forma de planos paralelos às placas do capacitor e distribuídos de maneira aproximadamente uniforme ao longo da direção normal às placas. A ausência de deformações significativas nas extremidades indica que os efeitos de borda são desprezíveis para essa geometria que foi considerada. Além disso, o espaçamento praticamente constante entre as isosuperfícies confirma a variação linear do potencial elétrico e, consequentemente, a existência de um campo elétrico aproximadamente uniforme no interior do dielétrico. Esses resultados estão em excelente concordância com a solução analítica prevista para um capacitor ideal de placas paralelas. E indo agora para a figura 4, em que ela apresenta a comparação entre o perfil de potencial obtido numericamente pelo método das diferenças finitas e a solução analítica da equação de Laplace para um capacitor de placas paralelas, observa-se uma sobreposição praticamente completa entre as duas curvas ao longo de toda a distância entre as placas. Isso mostra uma elevada precisão do método numérico que a gente usou. A linearidade do potencial confirma que a equação de Laplace foi corretamente resolvida e indica a existência de um campo elétrico uniforme no interior do dielétrico. Esse acordo entre os resultados valida tanto a discretização adotada quanto também a implementação do algoritmo iterativo, o SO, utilizando uma solução utilizado na solução do problema.
Indo já para a próxima figura, figura 5, a gente observa que ela apresenta também um histórico de convergência do algoritmo SOR, empregado na solução da equação de Laplace pelo método das diferenças finitas, e a gente vê uma redução monotônica do erro máximo entre interações sucessivas, passando de valores da ordem de 10 elevado a zero até aproximadamente 10 elevado a menos 10, em cerca de 70 interações, uma escala semi-logarítmica. O comportamento aproximadamente linear dessa curva também indica um decaimento exponencial do erro, uma característica típica desse método iterativo convergente. Além disso, a ausência de oscilações ou instabilidades confirma a robustez desse algoritmo é, implement- que foi implementado e também demonstra que essa solução numérica atingiu a tolerância específica, que garante uma elevada precisão nos resultados obtidos para o potencial elétrico, para o campo elétrico e para a capacitância do sistema. E por meio da aplicação do MDF, ainda via MATLAB, foi possível obter os resultados da capacitância e da carga do capacitor calculados pelo método também. E com isso também é possível perceber que os valores encontrados são coerentes com os valores teóricos e desenvolvidos anteriormente, o que também valida a exatidão e a precisão do método para a resolução desse tipo de problema. Agora, passando para o desafio da utilização do PDE-Tool, a gente observou, né, que após a aplicação do método das diferenças finitas para a resolução da aplicação de Laplace, a título de comparação, foi utilizado o Toolbox PDE-Tool do MATLAB para resolver o mesmo problema, mas dessa vez empregando o método das diferenças finitas, o MDF. E o resultado obtido para o campo elétrico é o a seguir. Como a gente pode observar, essa simulação numérica realizada através do PDE Toolbox do MATLAB, empregando o método dos elementos finitos para a resolução da equação de Laplace no domínio do dielétrico, confirmou o comportamento teórico esperado para o potencial elétrico no interior de um capacitor de placas paralelas, e também a gente observa pelo mapa de cores da figura que as linhas equipotenciais, representadas pelas isolinhas horizontais pretas, distribuem-se de forma perfeitamente paralela às placas do capacitor, que estão ali entre entre z igual a zero e z aproximadamente 6,3 vezes 10 a menos 3 metros. Ou em metros mesmo. Sem qualquer curvatura ou distorção ao longo da direção x. Essa uniformidade horizontal das isolinhas evidencia que o potencial V não depende das coordenadas x, estando em pleno acordo com as hipóteses de placas superficialmente extensas frente à distância de separação, para o qual os efeitos de borda são desprezados e a equação de Laplace tridimensional se reduz à forma unidimensional, como o Lucas tinha mostrado anteriormente. Além disso, a variação ao longo do eixo Z apresenta caráter estritamente linear, que é evidenciado pelo espaçamento constante e irregular entre as isolinhas de 0 a 2 volts, o que é consistente com a solução analítica de que a tensão em Z é igual a vezes Z mais B, obtida a partir da integração direta da equação de Laplace unidimensional, como o campo como o campo elétrico é dado, né, o menos o gradiente de V, essa linearidade do potencial implica em um campo elétrico de magnitude constante e uniforme em toda a região entre as placas, uma característica fundamental do capacitor de placas paralelas ideal. E a ausência de qualquer perturbação nas isolinhas próximas às extremidades laterais do domínio, em x igual a zero e x igual a 0,23 metros, reforça essa variedade da aproximação de placas infinitas adotada no modelo analítico e validando assim, por meio de um método numérico independente, os resultados obtidos analiticamente para o potencial e o campo elétrico no interior do capacitor. E agora, para concluir a nossa apresentação, eu passo a palavra para o Lucas.
Bom, o nosso trabalho ele permitiu validar por meio de três abordagens. Ô, Nicolas, só muta seu microfone que meu áudio está dando. Obrigado. Nosso trabalho ele permitiu validar, né, por meio de três abordagens diferentes, sendo a solução analítica, o método das diferenças finitas e o método dos elementos finitos. É, Foi empregado por meio do PDE Tool. E a gente conseguiu ver a distribuição do potencial elétrico no dielétrico do capacitor de placas paralelas. E os resultados obtidos demonstraram uma excelente concordância entre si. A solução analítica da equação de Laplace unidimensional, que deu um potencial elétrico de 317,46 vezes Z, no caso, foi reproduzida com fidelidade pela implementação numérica no MATLAB, cujas isolinhas de potencial se mostraram paralelas às placas e linearmente espaçadas, evidenciando um campo elétrico uniforme de aproximadamente 317,46 volts por metro ao longo de toda a região entre os condutores. O histórico de convergência ao longo da região entre o histórico de convergência do algoritmo iterativo, ele confirmou a robustez e eficiência do método, com decaimento exponencial do erro até a tolerância de aproximadamente 10 a menos 2 em cerca de 70 iterações, sem muitas oscilações ou instabilidades, que é um erro extremamente aceitável. E, adicionalmente, os valores da capacitância e da carga calculados numericamente, né, de 217,6 picofarad para a capacitância e 435,2 picocoulomb para a carga, eles apresentaram um erro desprezível em relação aos valores teóricos, reforçando a exatidão do modelo discretizado. A comparação com a solução obtida via PDE-Tool, empregando um método numérico independente, né, que é o método dos elementos finitos, corroborou integralmente os resultados do método das diferenças finitas, com linhas equipotenciais igualmente uniformes e ausência de efeitos de borda significativos. Então, assim, a gente consegue concluir que o método das diferenças finitas ele constrói uma ferramenta numérica extremamente precisa e estável computacionalmente, e eficiente para a solução de problemas eletrostáticos que são regidos e descritos pela equação de Laplace, exemplo. Então, a sua aplicação ela é plenamente validada, tanto pela teoria clássica quanto por métodos numéricos alternativos, mostrando que realmente é uma excelente modelagem, uma excelente escolha a gente utilizar é, a equação de Laplace para resolver esse tipo de problema e também os métodos numéricos que a gente viu. E, bom, no geral é isso. A gente fica por aqui e muito obrigado.